Pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Que bom estar aqui novamente para mais uma live e conversar um pouquinho com os amigos. Lembrando aí, já passou o Natal, já passou o ano, passou os feriadões aí tudo, né? E parece que as coisas começam a voltar à rotina, dizer, iniciou o ano, então com muito trabalhos e coisas, enfim, passou os feriadão. Pois bem, acho que nesse momento assim, as pessoas também se dão conta de que a virada de ano, de certa forma, não muda grande coisa a não ser a data do calendário. As preocupações continuam, os medos, temores, enfim. É uma época que o pessoal também faz desafios, faz propósitos, enfim, né? Mas se dá conta de que a rotina continua. Esse problema que afligiu o ano todo que passou continua aí. Então é normal ter preocupações. Mas eu quero compartilhar uma coisa boa aqui. Pastor Jefferson Mongelo, bom dia, Deus abençoe. Alvorada está cumprimentando aí. Eu quero compartilhar um pensamento, claro, coisa boa para abençoar e nos ajudar aí em todo esse momento. Afinal, o ano já começou, né, tá certo? E os desafios estão à frente. E tenho algo aqui que acho muito oportuno no momento aí para a gente compartilhar nesse início de ano, vamos dizer assim, né? E diante de todas essas tribulações que vêm, como diz, há um ano perturbando o mundo aí, por que não dizer a gente? Então a gente tem que olhar para a verdade da palavra de Deus, certo? E é dentro disso que eu quero compartilhar umas ideias aqui com vocês que estão já nos assistindo e dizer aí, compartilhe, passe adiante, convide alguém para estar assistindo esses minutos aqui. Não vai ser longo não, tá certo? Do que a gente quer compartilhar diante desses momentos, desses desafios que a gente está enfrentando no momento, tá bom? Lembrei-me aqui de um trecho da palavra de Deus, apenas um versículo, do apóstolo João, na primeira carta, no verso 2, no capítulo 2, verso 18, melhor dizendo, capítulo 2, verso 18, que ele disse assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Claro que doenças, terremotos, uma série de coisas a Bíblia coloca como sinal do fim, sinal do final dos tempos, enfim, sinais. Mas aqui o apóstolo quer falar algo específico, ele diz aqui, né? Lembrando que o apóstolo João, que escreveu essa carta, ele escreveu 3 cartas também, o Evangelho, que leva seu nome, e Apocalipse. Foi um homem de grande destaque e muito chegado a Cristo no tempo do discipulado, e que então deixou esta grande contribuição. E nesta primeira carta o apóstolo tem 2 finalidades principais aqui, vamos dizer assim, ao escrever essa primeira carta. A primeira coisa era expor e refutar as heresias dos falsos mestres. Bom, já faz a gente se ligar um pouquinho no que está acontecendo nos nossos dias também. Um segundo foco da carta dele é exortar a igreja, mesmo diante dessa adversidade dos opositores, das heresias, dos infiltrados que estavam perturbando a igreja. Ele exorta então a igreja a manter uma vida santa de comunhão com Deus, uma vida cheia de alegria, com base na verdade da palavra, ou seja, não se entristecer com a oposição daqueles que foram tomados pelo que ele chama aqui espírito do anticristo e começaram então a trabalhar contra a igreja, contra os ensinos apostólicos, tá bom? Então essas 2 finalidades, então, expor e refutar as heresias dos falsos mestres e exortar e animar a igreja a se manter firme na fé, na alegria, no seu propósito, na vida de comunhão e salvação em Cristo. Essas 2 finalidades. Bom, mas eu quero destacar esta expressão que o apóstolo diz aqui, é já a última hora. Achei impressionante esta frase e lembrei-me que
no ano de 1999, gente, eu preguei num congresso de jovens, a sua igrejinha, e o tema era esse, é já a última hora. Em 2001, eu estive pregando em Santo André, São Paulo, e me lembro que o tema era avivamento para o próximo milênio, terceiro milênio. Então eu lembrei dessas duas mensagens, estava vendo isso aí. E como me chamou a atenção agora nesta virada de ano, no início de ano, esta frase, filhinhos, é já a última hora. Dentro desta situação que tem afligido e perturbado tanto, e que a gente deve olhar para os sinais bíblicos e ver. Mas eu quero destacar hoje aqui, porque também ser rápido, não ser cansativo, demorado, está provado que ninguém olha vídeo muito longo. Então, ser rápido aqui num sinal, quando ele diz assim, é já a última hora, e ele coloca como argumento que prova este fato de última hora, ele diz, por onde já conhecemos que é a última hora, o que é? Que muitos se têm feito anticristos, contra, né? Contrários, opositores ao Evangelho, opositores a Cristo, aqueles que são contra. Então veja bem, quando ele fala esta última hora, então ele coloca este argumento, estão deixando todos os demais por causa do tempo, como disse, vamos focar nesse aqui. É já a última hora. Este é o argumento forte que ele coloca aqui, que ele diz, muitos se tornaram anticristos. Gente, é impressionante o número crescente de pessoas opositoras ao Evangelho, que são contra o cristianismo em toda a face da terra, e aqui no Brasil está de maneira assombrosa, não é de uma maneira ainda sangrenta ou violenta, como em países comunistas e islâmicos, onde se declarar cristão é realmente colocar o pescoço na guilhotina, né? Ou na forca, tá bom? Mas há uma oposição ferrenha ideológica de várias naturezas para tentar desacreditar o Evangelho, colocando a Bíblia como homofóbica, preconceituosa e uma série de coisas, né? Então esse tipo de coisa. Então o apóstolo diz assim, muitos se têm feito anticristos, né? Anticristos. Pelo que identificamos que é já a última hora. Bom, se você diz assim, mas João escreveu essa carta aproximadamente pelo ano 90, depois de Cristo, é lógico, mais ou menos pelo ano 90, né? As datas não são muito exatas, calcula-se entre 85 até 95, mais ou menos por aí, que João escreveu. Isso significa que a igreja estaria entre 55 e 60 anos de existência na Terra. E a população mundial conhecida na época de Jesus Cristo variava entre 300 milhões a 500 milhões de habitantes. O mundo era ali em volta do mar Mediterrâneo, a Europa, a Ásia e África, né? Naquele centro ali, que é o berço da civilização, como se diz. Pois bem, aí diz, bom, Jesus diz nesta ocasião que grande é a seara, lógico, uma igreja que estava nascendo. Mas hoje nós temos 7 bilhões e meio de habitantes no planeta, estimado, né? O cristianismo, é grande, tem lá alguns percentual elevado aí, mas longe de dizermos ao contrário. A seara é grande, o desafio é grande. O Evangelho tem cercado a terra, enfim, tá? Mas existe oposição em várias regiões, enfim, em todo o mundo. Não existe religião mais perseguida e com maior número de mártires no mundo do que o cristianismo. Então João diz, sabemos que é a última hora, porque muitos se têm feito anticristos, quer dizer, começaram a se levantar contra. Uma maneira de identificar, primeiro João diz assim, saíram do nosso meio, ou seja, do meio cristão. Não é meramente aquele hoje, em nossos dias, que sai de um ministério e vai congregar em outro. Sabemos que tem muitos ministérios bons e sérios hoje. Mas a verdade talvez tenha muito mais ainda os manipuladores e os aproveitadores, aqueles que estão fazendo do evangelho negócio, né? Porque aqueles que são opositores aberto e declarado, né? Ele sai, nega a fé, como
também destacou isso, e começa então a agredir e atacar a igreja, o ministério onde congregava, as lideranças, enfim, daí tu logo identifica um opositor, um adversário que está atacando e falando contra e agredindo de diversas maneiras. Então você logo identifica. Mas o problema maior são aqueles disfarçados de anjo de luz, e aí a coisa se complica. Aí podemos dizer que existem inúmeras seitas, ministérios, religiões sim fundadas. Religião não, né? Vamos classificar melhor aí. Heresias e seitas heréticas, enfim, né? Que estão por aí, que surgem todos os dias, e com as mais absurdas doutrinas ou ensinos, né? Então este é o mais difícil de se identificar, porque está muitas vezes infiltrado pelo meio. Então você precisa de conhecimento bíblico, base bíblica, para entender e saber filtrar e rejeitar essas coisas, né? E principalmente aqueles movimentos novos que vêm com a tal expressão, que receberam uma nova unção, uma nova visão, certo? Uma nova missão, se colocam como os inventores da roda, né? Eles descobriram o evangelho todo, e vem com novas, né? Então tem muitas expressões, nova onda, e tanta coisa que o pessoal inventa e começa com doutrinas absurdas. Por exemplo, eu vi outro dia um camarada anunciando na televisão um grande culto de poder, onde ele ia ministrar as 12 unção. Onde tem isso no Novo Testamento, né? Outros aí fazendo todo tipo de negócio, vendendo todo tipo de bagulhada, aí, vamos dizer assim, perdão da palavra, mas supostamente ungido para fazer milagre, para fazer isso, fazer aquilo. Onde é que está isso, né? Às vezes até nos supostos atos proféticos, né? E cria todo tipo de argumento para atrair as pessoas e destilando suas heresias e, enfim, gerando confusão. Olha, se a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, então onde houver algum tipo de confusão, te liga aí, levanta as antenas, porque alguma coisa errada tem que esclarecer a verdade, né? Então é muito perigoso hoje esse povo que está infiltrado, né? Então vendendo todo tipo de coisa, fazendo os tais atos proféticos, levando dinheiro, fazendo o evangelho negócio, enriquecendo, né? Por exemplo, feijão que tu vai semear e vai nascer com escrito a tua bênção no feijão, não sei o quê, R$1.000, um grãozinho de feijão, assim, semente de feijão. E outras coisas assim absurdas, né, que está gerando processos na justiça e tudo. Então aí é que João diz assim, finia já a última hora. Como sabemos? Porque muito se tem feito o anticristo, né? Estão aí destilando as suas heresias. Lembrando que o foco dessa carta, um dos primeiros objetivos dessa carta, foi exatamente expor e combater as heresias dos falsos mestres, né? Então hoje se encheram de falsas doutrinas, né, dos falsos mestres infiltrados pela igreja, abrindo seus ministérios e pregando suas heresias aos montes por aí, gente. Então é necessário entender que isto é um sinal, né, entre os muitos, como diz, pegando apenas esse versículo, que João coloca aqui como sinal do fim, da última hora, tá bom? Sinal da última hora. Então é necessário estarmos atentos, né, e lembrando que a Bíblia diz que nós não devemos julgar a pessoa com respeito à sua salvação. Isto compete a Deus julgar o pecador, salvo ou não salvo, se arrependeu, se converteu ou não, salvo ou não, isso cabe a Deus. Agora, quando se trata da profecia, ou seja, da palavra, da pregação, do ensino, das revelações e tudo mais, aí o Senhor diz que nós devemos julgar o espírito que está nesse negócio para ver se provém de Deus ou não, tá bom? Então não é pecado, não é duvidar, tem muita gente que tem que duvidar de Deus, duvidar do Espírito Santo. Isso é outra coisa, duvidar da palavra, da Bíblia Sagrada, aí sim, porque a Bíblia toda ela é a verdade absoluta de Deus, então não podemos duvidar, enfim, mas pregações, livros, escritos e todo tipo de coisa, você deve sim julgar pela palavra de Deus, você deve examinar que espírito está por trás, ver se o negócio provém de Deus ou não. Senão Paulo não teria dito, por exemplo, numa das cartas de Timóteo, que ele disse que há doutrinas de homens e até doutrinas de demônios, né? E estão sendo pregadas por aí. Então não é tudo que a gente ouve e vê por aí de bonitinho que nós devemos
dizer amém e aceitar sem olhar para a Bíblia, sem olhar para a palavra de Deus e ver se realmente tem base, se é verdade, tá certo? Porque os manipuladores, exploradores que estão, como diz, manipulando mesmo, enriquecendo, fazendo o evangelho negócio, como já está aí os montes, né? E tem um povo mal informado, mal esclarecido das coisas, necessitados e aflitos, que vão caindo nas armadilhas desse tipo de gente inescrupulosa, que vão manipulando o evangelho e se aproveitando das carências e das necessidades do povo e vão aí tirando proveito. Então, gente, é bom estarmos atentos. E uma das grandes dificuldades é exatamente essa. Você tem um culto de ensino e um culto de estudo da palavra, um seminário bíblico, é a minoria que se interessa, mas se tem um culto das supostas revelações e milagre, aparece gente tudo quanto é canto. Quer dizer, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e crescer no conhecimento. Para quê? Para não ser enganado por esse tipo de gente, né? Então, o apóstolo diz assim, primeiro, eles saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, né? Então se tornaram opositores, caluniadores, difamadores, enfim. E os outros são os infiltrados, que ficam semeando o seu veneno com distorções, né, e coisas bem arranjadas e manipuladas. E Judas, por exemplo, disse lá no verso 19 da carta, que estes são os que a si mesmos se separam, são sensuais e que não têm o Espírito. Ou seja, eles se auto-separam ou dividem e o levam a alguém, e são sensuais, ou seja, atrações carnais, influências assim para atrair pessoas, né? Tem esse espírito manipulador, né? Não tem o Espírito de Deus, mas tem esse espírito enganador, e que muita gente acha que é de Deus e vai atrás, né? Então são esses tipos de pessoas, né? Então 1 Coríntios 14:33, Paulo disse, Deus não é Deus de confusão. Então qualquer ambiente, qualquer movimento confuso deve ser pisar no freio aí, dar uma examinada com mais atenção para ver a origem, né? Chama atenção, por exemplo, Apocalipse capítulo 2 e verso 2, da igreja de Éfeso, que está escrito assim, puseste à prova os que se diziam apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Interessante que a igreja tem esse poder, eu diria até esse dever, a igreja fiel de Cristo, de expor os falsos. Então, por exemplo, se essa igreja de Éfeso resistiu, né, e pôs à prova e mostrou os falsos apóstolos, por que que hoje também não se pode dizer? Então, é escândalo, é dar um tiro no pé, não sei o que, não. Eu creio que o que é verdadeiro tem que ser pregado da palavra, e o que é falso também tem que ser denunciado, né? As falsas doutrinas, heresias, esse tipo de gente também tem que ser exposta. Então, se a igreja de Éfeso diz que ela pôs à prova e achou os falsos, esses tais apóstolos falsos, mentirosos, né? Expôs eles. Então a igreja tem esse poder e essa capacidade, sim, de rejeitar e de pôr, né, à prova os mentirosos, os falsos apóstolos, que estão por aí hoje enganando o povo e tirando proveito, tá certo? Então é interessante nós observarmos, estamos atentos aos sinais. A Bíblia está nos revelando e mostrando a verdade. Então esse mal que tem afligido todo mundo e está aí ainda perturbando, muita gente com grande esperança na vacina, que está essa confusão no mundo todo com a história de vacina. Vamos pôr a nossa fé em Deus. Nada sucede na terra e nem na vida dos seus filhos, dos filhos de Deus. Nada sucede sem a permissão de Deus, sem o consentimento de Deus. Nossa fé tem que aumentar e ser acrescentada mais que nunca, estarmos firmes em Deus. Ele tem o domínio, Ele não perdeu o controle do mundo, do planeta e nada. E é Ele que põe, Ele que tira reis e governos, né? E nada acontece que não esteja dentro dos planos e propósitos de Deus. Eu sei que é difícil alguém aceitar isso, como que vai estar dentro do propósito de Deus um mal que está afligindo tanto. O homem sofre as consequências das suas escolhas, essa é uma verdade. E muitos males que Deus permite têm uma finalidade corretiva, sim. Então,
Aí está uma situação que está fazendo os verdadeiros se aproximarem de Deus e os falsos sendo expostos. Deus permite sim esse tipo de coisa. Vamos erguer nossos olhos para cima, olhar para o alto, para Cristo, colocar nossa fé em Cristo e na sua palavra, sabendo que as coisas estão caminhando dentro dos propósitos de Deus. O anticristo vem, é bíblico, tá certo? Então essa coisa que está agitando o mundo social, político, financeiro e tudo, é uma preparação para a manifestação do anticristo. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes que o anticristo se manifeste como pessoa, tá certo? Porém, o que lemos aqui de João, e que no capítulo seguinte ali ele também fala que o espírito anticristo já está agindo na terra. Então toda esta agitação das nações e todos esses ajustes que está acontecendo, ajustes políticos, financeiros, queda de uns países, se levantando outros, e enfim, os inimigos se aliando e amigos se tornando inimigos, e toda essa convulsão que está, é uma preparação sim para o reino do anticristo, que ele vai tentar governar o planeta sim. Então, quando a gente vê certos regimes comunistas querendo tomar conta do mundo e outras coisas, também no meio religioso, né? Essas coisas todas, é sinal, sim, o anticristo está aí, o espírito está agindo na terra e logo ele vai se manifestar como pessoa para tentar governar o mundo. E acontecendo isso, gente, a igreja vai estar salva com Cristo. Então, alicerce a sua fé na verdade, na palavra de Deus, sabendo que realmente a profecia é essa, é já a última hora. Estamos sim vivendo os últimos tempos, Cristo vem em breve buscar a igreja. Uma das mensagens que se tem banido dos púlpitos, na maioria hoje é raro ouvir uma pregação falando da volta de Cristo, de arrebatamento da igreja. Parece que a maioria perdeu a fé, e esse é mais um dos sinais que quando o povo menos esperar, o Senhor virá, né? São outros sinais. Então hoje se baniu. A maioria das pregações hoje é promessas e mais promessas e mais promessas, e atos proféticos, isso e aquilo, né? E promessas aqui para a vida terrena, né? Prosperidade, riqueza material, vida financeira, empresa, negócios, né? Um evangelho virou humanista e materialista, enfim, certo? E perdeu o foco. Então isso também é sinal de que o espírito anticristo está agindo nesse tipo de pessoas, nesse tipo de pregação, gente. É isso que a gente entender. Ah, mas está no púlpito da nossa igreja pregando, mas está pregando uma mensagem distorcida e fora do foco da palavra, movido pelo espírito do anticristo. É isso que precisa entender, é verdade, e não adianta nós querer negar isso. Precisa mais atenção e filtrar mais o tipo de pessoas que vêm para os púlpitos pregar. Fazer o que? É isso aí, gente, tá bom? Eu disse que no vídeo não queria ser longo, mas vai falando e vem vindo mais coisas. Tem uma segunda parte aqui, vou deixar para o próximo vídeo, né? Porque muitos aí vão cansando, fica um pouquinho, assiste, vão embora, enfim, né? Então, vídeo longo ninguém assiste. Vou deixar a segunda parte aqui para o outro momento. Gente, você que está aí assistindo, compartilhe e passe adiante. Quer botar um comentário aí que contribua, tá certo? Né? Faça também, tá bom? Então, comentários, coisas que venha acrescentar, que venha contribuir, que venha ajudar, bem-vindo aí nessa live, esse vídeo que vai ficar por aí, né? Cara, outro dia eu tava, para você ver como é a coisa, né? Rapidamente aqui, um outro dia eu tava fazendo uma live, já uns meses atrás aí, antes da virada do ano, e falando da volta de Cristo, inclusive, né? Aquele versículo, porque não sejamos pegos de surpresa, né? E alguém entrou ali e fez um comentário realmente ofensivo, dizendo, eu tenho acompanhado, né, o senhor está falando aí de volta de Cristo, e mas eu tenho acompanhado as suas postagens de ódio, né, postagens de ódio. Essa coisa que virou hoje, gente, falar contra o pecado não é ódio, né? Falar contra a corrupção não é ódio, certo? Combater o mal não é ódio, né? Mas esse negócio virou hoje que o amor é abraçar e aceitar tudo e aplaudir tudo. Você não pode rejeitar nenhum tipo de coisa. Não estou falando de rejeitar pessoas. Pessoas, Jesus nunca rejeitou todo tipo de pessoas, das mais humildes, as mais nobres e distintas que chegaram a Cristo. Cristo não rejeitou, porém ele não mudou o discurso dele. Como, por exemplo, Nicodemos chegou e Jesus disse, você precisa nascer de novo. Encontrou aquele jovem rico,
E o Senhor, você precisa fazer da idolatria das suas riquezas, se desfaz disso, dançado, vem e me segue. Então Jesus nunca mudou o discurso dele, não importava se era para pobre, se era para rico, se era para ignorante, se era para o sábio. Então isso é a verdade que nós também temos que ter hoje. O discurso é um só. Entrar no reino de Deus precisa nascer de novo, seguir a verdade que é Cristo, que é a sua palavra, né? Então, quando nós falamos contra o pecado, não é discriminando pessoas nem rejeitando pessoas, mas falamos contra o pecado da imoralidade, da corrupção, de todo tipo de coisa, não é ódio contra as pessoas, é fazer o que a Bíblia diz, orientar as pessoas dos seus pecados e convocá-las, ou convidá-las, melhor dizendo, ao arrependimento, à mudança de vida, para que tenham salvação e vida eterna em Cristo. Isso é amor, isso não é ódio, né? Mas o inimigo distorceu tanto a mente das pessoas dessa geração, que você falar contra as práticas pecaminosas, como disse, não contra a pessoa, contra as práticas pecaminosas, expor aquilo que é pecado, é ódio, né? É ódio na linguagem desse povo. Então a pessoa foi muito agressiva, comentando a live minha aí, dizendo que eu estava acompanhando minhas postagens de ódio nas redes sociais. Bom, gente, não é nada disso. Sou um pastor, prego e amo a palavra de Deus e prego o Evangelho de Cristo, porque amo esta verdade e porque meu objetivo é estar contribuindo humildemente aí com o pouco que posso, mas estar contribuindo no reino de Deus para a salvação, para progresso, enfim, entendendo e levando alguma coisa da palavra que eu espero estar contribuindo, edificando a vida daqueles que acompanham. Gente, um abraço, Deus abençoe, uma ótima semana. E já estamos aí no meio da semana, enfim, mas já começou o ano, hoje já é dia 6, né? Então, gente, feliz ano novo, que Deus abençoe, guarde, livre você e sua família desse mal e de outros males, porque ultimamente parece que o único mal que aflige é essa história de Covid, não é? Tem muitos outros, né? Mas que Deus continue abençoando, guardando e livrando de todo o mal, né? Como Jesus, falando da oração do Pai Nosso, lá no fim disse: livrai-nos do mal, amém. O mal está por aí no mundo, tá bom? Que Deus te guarde, te livre, te abençoe, e obrigado por estar nos honrando. Passa adiante aí e convide outras pessoas, enfim. Deus te abençoe, até outro momento.